A casa ya dormía. La fora. A cidade respirava num sussurro distante de pneus e vento. Clara acendeu a luz do banheiro e encarou o espelho. Aquele mesmo espelho que parecia conhecer seus pensamentos, mesmo quando ela fingia não tê-los. Abriu o registro e esperou a água se aquecer. Ouvindo o estalo dos chanos como quem escuta o chorachao de uma casa viva e cansada. O barulho da água é o único som que não me cobra respostas, pensou. Ali dentro, as perguntas do mundo se transformavam em vapor. E o vapor, em refugio. O chuveiro começou a espalhar aquela cortina morna, e o ar logo se encheu de nevoa. Clara fechou os olhos, deitou a testa contra o azulejo frio e deixou o corpo falar a língua que a mente já não sabia traduzir. Cada gota que escorria era uma palavra que não disse, uma saudade que se negava a confessar. Sozinha, podia ser quem quisesse ser. Não a mulher que sorri no escritório, nem a amiga que diz, tea tudo bem, porque sabe o roteiro de chor. No vapor. Era só Clara, sem máscaras, sem papéis. Lembrou de como, quando criança, inventava histórias sob a água. Fazia de conta que o vapor era nuvem e que podia desaparecer dentro dele. Cresceu, e a brincadeira virou costume. Ainda usava a água para esconder o que doía. O relógio da sala soou abafado. Lá fora, o mundo seguia. Lá dentro, restava apenas o vapor e o silêncio. Cúmplices perfeitos de quem tentasse ouvir sem coragem de admitir o que sente. Antes de entrar de vez no chuveiro, Clara passou a toalha no rosto, tentando enxergar melhor o próprio reflexo. A lâmpada amarelada desenhava sombras suaves, que o espelho embachado devolvia uma imagem hesitante. Como se não tivesse certeza de quem observava quem. Com o pente na mão, ela começou a soltar o cabelo, fio por fio, num gesto automático que sempre a fazia pensar. Ali, entre o barulho distante da água e o chiado das cerdas, percebeu detalhes que antes pareciam invisíveis. As pequenas rugas no canto dos olhos, o fincho leve na testa, o brilho cansado de quem aprendeu a sorrir por educação. Entre o espelho e eu, havia uma mulher que eu já não reconhecia. Quantos rostos cabem dentro de uma vida? Pensou. Já tinha sido menina curiosa, mulher sonhadora, esposa, quase MAE. E agora, o que? Uma sombra compressa ou alguém que ainda podia recomeçar? O espelho devolvia perguntas que doía mais do que as respostas. Ela traçou o contorno do próprio rosto com a ponta dos dedos, como quem tateia uma lembrança perdida. Lá estavam vestigios de tudo o que viveu. As alegrias, as cuidas, o medo de envelhecer com o chorachao frio. O fio grisalho brilhou sob a luz. Sorriu de leve. Cada marca ali contava uma história que ninguém mais sabia. O vapor começou a subir, apagando o reflexo aos poucos, transformando o rosto em imagem de sonho. Clara ficou olhando até não ver mais nada. E quando finalmente o espelho se rendeu ao embaixo, ela respirou fundo, como quem se despede da pessoa que fala, que convida o silêncio a apresentar a que ainda pode ser. A água continuava a correr, mas o som de lá parecia agora acompanhar pensamento distante. Clara apoiou as mãos na pia e deixou a mente voltar no tempo, como se a memória tivesse cheiro de sabonete antigo. Lembrou do apartamento que reformaram juntos. Ela e eu. As discussões por causa da cor da parede. O jeito dele de rir das suas teimosias. Aquela casa tinha sido projeto de amor. Depois, virou abrigo de ruídos sem voz. O casamento não desmoronou num grande escândalo. E sim aos poucos, como pintura deschando. Estávamos na mesma casa, mas em ausências diferentes. Ele acordava cedo, ela dormia tarde. As conversas viraram rechados. A cama, território dividido pela indiferença. Ela tentou relembrar o último momento de carinho verdadeiro, mas só veio a cabeça o som do jornal à mesa e o cheiro do café que sempre acabava frio. O amor não partiu gritando, foi saindo de fininho,
pedindo licencia e deisando o silencio ocupar o lugar. Por algum tempo, achou que o silencio era paz. Descobriu depois que era luto. Clara respirou fundo, sentindo no entre o peito e a garganta. Tinha guardado tanto esforço para parecer forte que já não sabia como era, de fato, ser. Talvez fosse isso o que mais doía. Perceber que o tempo passa e leva embora até o som da própria voz. Virou o rosto para o vapor, fechando os olhos. Lá dentro, no fundo mais silencioso, ainda queria acreditar que amou direito, mesmo que tivesse errado o caminho. O amor pode acabar, sim, mas nunca sem deixar perfume. E naquela noite, o banheiro todo parecia impregnado de lembranças. Algumas doces, outras que ardiam feito sabão entrando no ferimento aberto da saudade. Clara entrou enfim no box. O primeiro toque da água morna na pele fez o corpo estremecer, como se fosse chamada de volta à própria existência. Deixou que o líquido percorresse os ombros, descesse pelas costas e la face a tensão acumulada nos músculos que a meses carregavam a ausência de abraço. O som constante do chuveiro virou trilha de lembranças. Uma chuva particular caindo dentro de lá. Vieram cenas antigas, misturadas ao vapor. O primeiro beijo como caiu debaixo de temporal de verão. As mãos entrelaçadas num cinema vazios. O riso espontâneo que dia parecia durar para sempre. Depois, vieram as destruções pequenas que viraram feridas grandes. O dia que ela escueche o aniversário de casamento. O bilhete que ela deixou na geladeira dizendo apenas, a gente precisa conversar. O vapor se adensou, a pele ficou vermelha, e o peito pareceu pesar 10 quilos. O choro feio silencioso, que a água, generosa, tratou de confundir lágrimas com gotas quentes. Ali, naquele instante, o banho deixou de ser rotina e virou confissão. A água levava embora o sabão e, junto, pouco da culpa. Por momento, Clara imaginou que o ralo era confessionário. Tudo que partia pelo chano talvez chegasse ao mar. Sabe mais limpo, menos dolorido. Deixou o corpo ser levado por essa ideia simples, quase infantil. De que a água entende o que as palavras não dizem. Quando desligou o chuveiro, ficou parada, no silencio, sentindo o frio chegar junto da realidade. Pegou a toalha devagar, como se vestisse uma nova pele. E, entre o som das últimas gotas e o chorachao ainda descompassado, percebeu que o que se renovava não era a pele. Era a choragem de existir sozinha e não se desculpar por isso. Clara saiu do banheiro ainda envolta na toalha. O vapor acompanhando-a até o corredor como uma nuvem relutante de sala. O piso frio sob os pés devolveu-lhe a realidade. Pegou o celular na comoda, mais por hábito do que por vontade. Havia uma notificação piscando, uma mensagem de voz. Por segundo, pensou ignorar. Ultimamente, preferia silencios a barulhos. Mas algo a fez apertar o play. Oi, Clara, acuiu André. Faz tempo, né? Não sei por que lembrei de você hoje. Talvez pelo clima, pela chuva, sei lá. Espero que esteja bem. A voz dele encheu o quarto, morna e antiga. A voz dele veio tranquila, mas acendeu algo que eu pensava apagado. André era o amigo de faculdade que sempre esteve por perto. O ombro seguro nas trices, o riso fácil nas madrugadas de exercícios atrasados. Foi ele que, uma vez, disfarçou eu gosto de você, dentro de bilhete entre livros emprestados. Nunca chegou a declarar abertamente, respeitando os anos que ela era casada. E depois, sumiu com a delicadeza dos que amam silencio. Agora, aquela voz atravessava meses de solidão como raio de sol tímido furando o vidro. Clara sentou-se na beira da cama, chorachao batendo compasso novo. Não era paisa. Era lembrança misturada com possibilidade. Olhando o celular na palma da mão, hesitou entre responder ou não. Fechou os olhos e sorriu de leve. Às vezes,
achoragem nao fem gritando. Chega como uma simples mensagem perdida no meio de uma terça-feira chuvosa. Naquela noite, Clara não respondeu. Mas pela primeira vez em muito tempo, deixou o celular ao lado da cama, e o coração entreaberto. Só o suficiente para entender que a manhã ainda podia surpreendê-la. Na manhã seguinte, o vapor ainda impregnava o banheiro, como se a noite anterior não quisesse ir embora. Clara entrou devagar, enrolada no mesmo roupão branco, que o espelho seguia turvo, guardando vestígios de confusão. Passou a mão sobre o vidro, limpando o pequeno círculo, que dali surgiu o rosto que, por instante, pareceu novo. Entre o vapor e o reflexo, descobri que ainda havia luz. As olheiras continuavam lá, e as pequenas rugas também, mas algo tinha mudado. O olhar já não estava embaciado de culpa, nem de medo. Era olhar calmo, curioso, como que se reencontra depois de muito tempo perdido entre as mesmas rotinas. Clara sorriu. Não aquele sorriso de que tenta provar força aos outros, mas sorriso ameno, sincero, o tipo que nasce apenas quando a alma decide respirar. O espelho, que antes refletia apenas cansaço, agora parecia devolvê-la inteira, como falhas, histórias e brilho discreto de paz. Lá fora, Tobias latiu uma vez, som breve, firme, lembrando que a vida acontecia além das paredes. Ela abriu a janela, o sol entrou tímido, e o cachorro chorreou pelo quintal círculos, como se celebrasse algo invisível. De alguma maneira, o mundo parecia sincronizado com esse novo compasso dentro de lá. O vento que balançava as folhas, o café subindo pelo bule, tudo parecia dizer: ainda dá tempo. Clara passou o batom, ajeitou o cabelo e, antes de sair, olhou-se de novo. Desta vez, não procurou falhas nem motivos. Só disse em voz baixa, quase segredo: obrigada por fichar, mesmo quando eu quis ir embora. E o reflexo respondeu com o mesmo sorriso. Prova silenciosa de que, sim, a choragem às vezes nasce depois do caos. Clara chegou a conclusão de que toda mulher tem instante em que o mundo se cala e a própria voz se torna impossível de ignorar. Às vezes no meio da noite, às vezes num banho demorado, como a água caindo como disfarce para os pensamentos. E ali que as verdades se soltam do no efematona, sem perfume, sem maquiagem, só a essência. Durante muito tempo, ela achou que a solidão era sentença. Tentou preenchê-la com barulho, com gente, até descobrir que o silêncio não dói quando se ouve de outro modo. Descobri que solidão não é castigo, e pausa para vida respirar. O espelho, o vapor, o som da água, tudo que antes parecia cenário de dor virou altar derecho-mecho. Entendeu que a choragem não surge do nada. Nasce do medo olhado, da tristeza vivida, do não que se transforma em talvez. Hoje, Clara encara as horas de silêncio como conversa com uma amiga antiga. Já não foge de si mesma. E, por isso, o mundo parece menos ameaçador. Dá bom dia ao espelho. Faz planos sem pressa, que deixa a água correr todas as manhãs como uma oração simples. Lavar, sentir, seguir. Ha poder ao aceitar a própria companhia. E nesse espaço pequeno, entre o pensamento e a respiração, que a gente se reconcilia com a vida. Enquanto a água corre, ela sabe, nada precisa voltar a ser como era, basta continuar fluindo, leve, limpa, transparente, exatamente como agora.